Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal Energias do Bem. Muito prazer, eu sou a Cris e hoje com um vídeo trazendo a resenha aqui deste livro aqui, ó, O Tarô Claro e Simples, da Josephine Elarson, tá? Eu já trouxe para vocês um unboxing desse livro, né? Então, quem não assistiu, assista lá, procura lá na listinha de vídeos do canal, que tem lá um unboxing, né? Que eu abri junto com vocês, né? Esse livro aqui, quando chegou, né? Ele vem nessa caixinha aqui, capinha dura, né? Eu mostrei todas as cartas para vocês, falei, né, da qualidade das cartas, né? Mostrei tudo que vinha aqui dentro dessa caixinha, que veio a 78 cartas, o livro, mais aqui esse banner aqui, né, esse panfleto aqui, enorme, que eu vou mostrar ele aqui para vocês hoje, tá? Então, quem não assistiu o unbox, procura lá na listinha de vídeos e dá uma assistida lá, tá bom? Porque hoje eu vou falar sobre a resenha, né? Eu vou falar aqui da minha impressão, do que eu achei sobre este livro, tá? E se eu indico ou não esse livro para vocês e para se é só realmente é só um livro para quem está iniciando ou para quem está já no nível intermediário ou no nível avançado dos estudos aí do tarô, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Então, esse livro aqui é da editora Pensamento, né? Como eu já falei, a autora é a Josephine, né? E as ilustrações das cartas é do Ciro Marchetti, tá? Que criou, né? Ele é o criador do Tarô Dourado. As cartas aqui do Tarô Claro e Simples, ele é baseado todo no Tarô Dourado, né? As simbologias, né? Se vocês verem aqui, ele é todo baseado, ele é muito parecido com o Tarô Dourado. Por isso que o Ciro, né? Ele é o ilustrador desse tarô, né? Inclusive, ele que fez aqui o prefácio do livro, é ele que fez, e ele fala justamente disso, né? Da Josephine ter falado com ele que iria utilizar, se basear, né, no tarô dourado, e ele super autorizou, aceitou, tanto que ele foi o ilustrador das cartas, né? Então, o tarô dourado, para quem não sabe, gente, ele é baseado no Rider-Waite, né? Ele fala que o Ciro até fala que o tarô dourado, o tarô que ele criou, foi baseado todo no tarô Rider-Waite, né? E que a Josephine está utilizando aqui o mesmo estilo para fazer o livro, né? Então é o seguinte, a minha primeira impressão do livro foi uma impressão boa, né? Tanto que eu falei lá no videozinho que eu faço unbox. Por quê? Porque ele me surpreendeu pela qualidade, né? Veio aqui dentro dessa caixa durinha, super resistente, que inclusive eu uso ela até hoje para guardar o baralho, né? Para guardar as cartas, para guardar o livro, tá? Então, já me surpreendeu aí, porque foi um preço bem em conta, assim, né? Tudo bem que eu peguei numa promoção da Amazon, que eu tinha deixado no carrinho lá, né, do site, e quando o preço abaixou, eles mandaram uma mensagem, eu aproveitei e comprei. Mas enfim, as cartas são boas, né? Não vou ficar aqui falando muito das cartas, porque eu já falei lá no outro vídeo, mas eu tive uma primeira impressão boa. Aí eu fui ler o livro. E realmente, gente, o livro é muito bom, tá? Então a minha impressão, que foi primeiramente de uma impressão boa, ela já subiu para uma impressão excelente, tá bom? Então assim, esse livro, inicialmente, ele é indicado para as pessoas que estão iniciando os estudos no tarô,
Porém, eu particularmente acho que ele é indicado para todos os níveis de estudo. Porque você, quando está estudando o tarô é um estudo, né? O tarô não é só mediunidade e tudo mais. O tarô é um estudo, né? Você não precisa ser médio, você não precisa ser espírita para jogar tarô, para ler as cartas de tarô. Você precisa ter o estudo, né? E é um estudo que nunca tem fim, é um estudo que nunca acaba, né? Não é assim, fiz um curso, pronto, não preciso mais estudar. Não, você precisa sim, você precisa sempre estar se atualizando. E eu, né, particularmente, acredito que nós, oraculistas, sempre precisamos estar nos atualizando, estar lendo outros autores para ver a interpretação de cada carta de um outro ponto de vista, para assim melhorar, né, a nossa interpretação, né? Então, eu indico para todos os níveis de estudo, ok? Mas eu conheço gente que são, inclusive meus colegas, assim, de profissão, que não indica esse livro para quem já tem um nível mais avançado, tá? Mas, como eu falei, é a minha opinião particular, tá? Eu indicaria para todos os níveis de estudo, porque o conhecimento nunca é demais, tá, gente? Então, assim, falando do livro, né, realmente aqui, a Josefine, ela criou esse livro trazendo uma metodologia de ensino criada por ela, tá? Para as pessoas que têm dificuldade em aprender o tarô ou que estão iniciando nessa trajetória, nesse estudo. Ela mesma fala aqui que quando ela começou a aprender o tarô, ela tinha muitas dificuldades, né, em decorar as cartas. Ela tinha, inclusive aqui ela conta que por um tempo ela largou mão, não quis mais saber do tarô. Depois ela voltou a estudar, né? E daí ela percebeu que não precisava ser uma coisa tão pesarosa, uma coisa tão difícil, né? E aí ela criou essa metodologia de ensino para ajudar as outras pessoas, né, que querem entrar nesse caminho, que querem estudar, né, querem ter esse conhecimento, mas que podem muitas vezes ser desencorajadas, né, porque às vezes alguns livros, alguns cursos traz uma metodologia muito difícil, muito complexa, né? E a pessoa acaba desistindo, tá? Essa metodologia dela é a metodologia dos 22 passos. Ela traz aqui 22 passos, ó, para aprender o tarô, ó. O último passo aqui, ó, o 22º passo. E ela vai explicando passo a passo o que fazer, com um vocabulário bem simples, de fácil entendimento, com uma didática bem fácil, bem esclarecedora, realmente assim, ó, bem clara e bem simples, tá? Então eu achei bem bacana, achei bem legal. Ela instrui você a ter um diário de estudos, a ter um caderno de anotações, e você anotar a sua primeira impressão de cada carta. Então ela ensina assim, né, a você pegar uma carta lá, por exemplo, aqui, peguei a carta da força. Então você vai anotar lá no teu caderno. Carta número 8, força. E antes de você ler aqui o que quer dizer essa carta, qual é a interpretação dessa carta, você olhar para a carta, né, olhar todos os elementos, toda a ilustração dessa carta e anotar o que você está sentindo, o que você diria, como você interpretaria essa carta sem saber, sem ter lido o significado dela, né? Qual foi a sua primeira impressão da carta, né? Você fazer essa anotação, depois você vai lá, né? Opa, carta número 8, arcano maior, né?
a força, você vai ler o que realmente traz, anota lá as principais, né, as palavras-chave ou o que você achou de principal ali sobre a carta, e você fazer associações com aquilo que você teve na primeira impressão, com aquilo que está trazendo aqui de interpretação no livro, e você começar a fazer aquela associação. Opa, isso realmente eu percebi, isso não, né? Você começar a associar e você fazer associação até com pessoas. Então, opa, essa carta da força, ela me faz lembrar alguém agora, que olhando aqui a minha primeira impressão, olhando aqui a interpretação, realmente o que ela traz, né, o que ela significa, ela me lembra tal pessoa. Então anota lá no teu caderno, a carta da força me lembra, sei lá, minha irmã, né? Por que que lembra a sua irmã? Ah, porque minha irmã é assim, assim, assado, porque eu tenho essas características. Isso vai facilitar, né, segundo a Josefine, vai facilitar a sua interpretação das cartas na hora da leitura, e você vai associar automaticamente, né, quando você sair a carta da força, com aquilo que você anotou. Você vai associar a carta da força automaticamente com a sua irmã, né? Por quê? Porque ela tem aquelas características, né? Então fica mais fácil você decorar, né, o significado de todas as cartas. E eu achei esse método dela muito interessante. Eu achei muito bacana, tá? Outra coisa que eu achei interessante também é que na maioria não, nos livros que eu já li até o momento, nos cursos que eu vi, o pessoal começa a ensinar as cartas pelos arcanos maiores. E a Josefine não, ó. Ela começa pelos arcanos menores. Então ela interpreta aqui, né? Fala o significado de cada arcano menor, claro que separadinho aqui pelos naipes, né? Então ela começa aqui pelo naipe de paus, ela fala de todos os arcanos menores do naipe de paus. Depois ela vai para o naipe de copas, em seguida vai aqui para o naipe de espadas e depois aqui para o naipe de ouros. Daí ela vai para as cartas da corte, tá? Aqui. Deixei tudo marcadinho aqui. Ela vai aqui para as cartas da corte, então ela começa aqui pelos valetes. Aí ela fala, ó, de todos os valetes. Então ela vai falar sobre o que significa o valete, independente do naipe dele. Daí ela vai falar aqui separadamente. Então, valete de paus, valete de copas, valete de espadas, valete de ouros, tá? Depois ela vai para os cavalheiros, mesma coisa, né? Ela vai falar aqui, os cavaleiros, traz aqui o que significa a figura, né, do cavaleiro. Depois ela faz aqui traz, né, todo o significado por naipe aqui, carta a carta. Daí ela vai para as rainhas e depois para os reis, né? Mesma coisa. Primeiro ela vai trazer aqui o significado geral do reis e depois traz aqui separadinho por naipes, tá? Daí sim que ela vai entrar nos arcanos maiores. Daí ela traz aqui a interpretação de cada um dos arcanos maiores, tá? Essa foi uma coisa que me chamou muita atenção e que eu não, né, que eu achei assim estranho, porque eu estava acostumada a sempre começar com os arcanos maiores, né? E ela trouxe essa metodologia aqui diferenciada. É a primeira vez que eu vejo
alguém começar assim os estudos pelos arcanos menores. E eu fui seguindo assim o passo a passo aqui de ensino dela e eu achei bem bacana e achei mais fácil realmente começar com os arcanos menores, né? Porque a gente consegue, quando chega nos arcanos maiores, a gente já consegue, eu pelo menos, né? Conseguir assim associar melhor os arcanos maiores com determinados naipes, com determinados arcanos menores, né? E tudo isso ela fala aqui no livro também, né? Por que que se inicia com os arcanos menores, depois vai para as cartas da corte e depois ela finaliza com os arcanos maiores. E realmente ficou mais fácil. Eu particularmente achei que ficou mais claro de fazer no final as associações das cartas, tá? Daí ela traz no final aqui, né, já quase nos últimos passos da metodologia dela, aqui as tiragens, né? Ela aqui, ó, no 20º passo. 20º passo que ela começa a trazer as tiragens. Então tem algumas tiragens que são as tiragens já mais conhecidas, perdão, aqui, voltando aqui. Ela começa a trazer as tiragens no 18º passo, tá? Por que que tem uma separação aqui das tiragens por passos? Porque ela... Aqui, isso. Então aqui, ó, na parte 4, né? Ela começa a falar sobre as tiragens. Então, ela explica aqui o porquê de cada tiragem. Daí, ela inicia aqui com a tiragem da Cruz da Verdade. E assim ela vai indo, tá? Aí, ela traz aqui as tiragens, ela traz exemplos, ó. Colocando aqui ó, algumas cartas, exemplos de perguntas e como interpretar, né? Saindo aquelas cartas ali, ela vem aqui ó, a tiragem de 9 cartas, a cruz celta, né, a famosa cruz celta, e vai indo. Aí tem algumas tiragens que foram criadas por ela, que a tiragem da vida e a âncora, é uma tiragem que foi criada por ela, até marquei ali que foi feita pela autora, que é uma tiragem bem bacana, que ela traz toda a explicação da posição de cada carta, o que significa, tá? Eu achei isso aqui também super interessante. E em todas as tiragens que ela traz aqui, nas sugestões aqui de tiragens, ela também traz alguma coisinha que ela implementou naquela tiragem, tá? E isso eu achei bem bacana. E ela sempre deixa claro assim, ó, eu implementei tal coisa, tal e tal casa, né? Mas você não precisa, se você não se sentir à vontade, você não precisa incluir tais e tais casas, porque fui eu que incluí, né? Eu achei mais fácil incluir. Então, ela sempre assim te deixa muito confortável a fazer a que você tome as suas próprias decisões, se aquilo te deixa confortável, se não deixar, você pode tirar da sua leitura, tá? Isso também achei bacana. E aqui ela traz alguns exemplos de tiragem, fala aqui sobre alguns tipos de leitura, sobre cartas embaraçosas, perguntas embaraçosas, a questão aqui de falar sobre doenças, né, que é sempre muito delicado quando a pergunta é sobre doenças. Fala aqui de você começar a fazer leituras para terceiros, né? De você começar a fazer leitura para terceiros realmente quando você se sentir seguro, né? Leituras para menores de idade. Então aqui ela traz bastante orientação, orienta bastante. No finalzinho aqui, ela traz uma tabela que é como
uma colinha, ó. Ferramentas e gabaritos úteis, da última parte. Então, ela traz uma tabelinha. Então, aqui tem o naipe, os elementos, e ela traz aqui umas palavrinhas chaves, tá? Então, aqui ela é dos arcanos menores. Deixa eu ver aqui. Dos arcanos maiores, tá? Não tem das cartas da... Ah, tem. Aqui, das cartas da corte, tá aqui, ó, no finalzinho aqui, tá? Então, ela traz aqui o naipe, o elemento e umas palavrinhas chaves aqui para você, às vezes você quer fazer uma consulta rápida aqui, né? Só que você quer só aquela palavrinha para dar aquele start na sua leitura, então ela traz essa tabelinha aqui, tá? E aqui o gabarito de algumas tiragens, tá? Tiragens que ela traz ali. Porque vocês podem perceber que aqui, ó, vem escrito a data, ó. Tem umas que tem escrito assim, ó, data e pergunta, porque ela instrui, né? Você instrui a gente a usar esse gabarito como teste, né? Para você treinar realmente. Então, ela fala assim, ó, coloca a data, a tua pergunta, faz a tiragem. Daqui 30 dias, você coloca a data, com a mesma pergunta, você vai tirar novamente, né? E você vai ver o que mudou, vai fazer essas comparações, né? Ela instrui a fazer esses tipos de exercício para você ir melhorando aí a sua leitura e a sua interpretação. Outra coisa, gente, aqui, ó, vem esse banner, digamos que é um banner, né? Aqui, ó, podem ver que ele é bem grandão, ó, com a tiragem da Cruz Celta, tá? Daí aqui, ó, é uma colinha mesmo, para facilitar, porque a tiragem da Cruz Celta é o que muita gente indicou para ela que tinha dificuldade para lembrar da posição, o que cada posição das cartas representa, o que cada posição traz, né? Então ela criou esse bannerzinho para você. Ou você pode usar até em cima da tua mesa mesmo e ir colocando as cartas em cima. Você pode deixar colado na parede enquanto você faz leitura, você vai olhando, né, e vai lembrando o que cada posição quer dizer. E aqui ela fala aqui, ó, né, que é um pouquinho que ela fala no livro, né, aqui bem mais resumido, que ela fala que a tiragem da Cruz Celta tem várias variações, né, e que nessa versão aqui, ela traz aqui as posições 11 até a posição 14, que ela chama de leque do tarólogo, é uma criação dela. Então, ela introduziu essa parte aqui, essas posições, porque ela achou necessário, porque traz mais informações. No livro, quando ela explica a tiragem da Cruz Celta, ela fala muito sobre essas, da carta da posição 11 até a 14, ela explica, né, que o que ela faz? Ela tira essas cartas, ela tira 14 cartas, e ela só lê essas 4 cartas a mais se ela vê que precisa de uma clarificação, se um entendimento maior de algum assunto aqui. Se não, ela simplesmente tira essas cartas, deixa, né, do ladinho. Se ela vê que não há necessidade de usá-las, ela não usa, né? Mas ela se sente mais segura fazendo assim. Então, ela fala novamente que se você não se sente seguro usando essas cartas a mais, né, então não use, tá? Mas ela demonstra, né, como utilizar essas cartas a mais, se você assim preferir, tá, gente? Então, isso aqui eu achei bacana também, porque facilita, né? A gente, principalmente pessoal que está iniciando, porque você tem que
decorar o significado das cartas, tem que decorar ali os métodos de tiragem, posição de cada carta, o que cada posição significa, né? É muita informação. E isso ajuda e facilita bastante, principalmente aí o pessoalzinho que está iniciando. Então é isso, pessoal. Como eu já falei, eu super indico esse livro para todos vocês, desde que os que estão iniciando, os que já estão no nível intermediário, os que estão no nível mais avançado, né? Porque conhecimento nunca é demais. É muito bom a gente ver a visão de outros oraculistas quanto àquela carta, né? A gente tentar ver, opa, o que ele viu aqui a mais nessa simbologia que eu não vi, né? E isso só faz enriquecer as nossas leituras, tá? Para você que está iniciando, excelente material de estudo, tá? Vai te ajudar bastante, tá? Então você pode iniciar por esse livro, né? E inclusive ele é ótimo porque ele já vem aqui com as 78 cartas, né? Então já vem com o materialzinho completo, vem com um livro super esclarecedor, com uma metodologia ótima de ensino e já vem com as 72 cartas. Então super indico, pessoal, para vocês, tá? E como eu falei no começo do vídeo, gente, é uma resenha, é a minha opinião sobre esse livro, tá? Eu mesmo conheço profissionais aí que têm outras opiniões, né, sobre esse mesmo material, mas esse vídeo é a minha opinião, tá? E opinião, cada um tem a sua, é uma resenha, né? Então, pode ter gente aí que pode divergir da minha opinião, mas cada um, né, tem a sua posição, né, e o seu entendimento do que é bom, o que é ruim e o que serve para você, tá? Mas eu, né, particularmente indico sim esse livro para vocês, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueçam, pessoal, de se inscrever no canal, de curtirem, compartilhar esse vídeo. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram dessa resenha, né? Se vocês têm aí sugestões de outros livros aí para que eu possa ler, se eu não li ainda, né? Eu possa ler, ou se eu já li, eu trago a resenha para vocês, tá bom? E também deixem suas sugestões de temas para as nossas leituras coletivas, tá, pessoal? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.